Olá pessoal, o nosso assunto agora é a Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e nós faremos esse estudo voltado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Meu nome é Aprígio de Souza Soares, nosso assunto é abuso de autoridade. Vamos lá então. Abuso de autoridade. Artigo 1º. O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra as autoridades que no exercício de suas funções cometerem abusos são regulados por esta lei. Primeiro detalhe, que pode ser uma questão de prova. As autoridades no exercício de suas funções, se no exercício de suas funções a autoridade cometer abuso de autoridade, ela será responsabilizada administrativamente, civilmente e penalmente. Então, enseja contra essas autoridades a tríplice responsabilidade. Ao contrário de que muitos pensam, a lei de abuso de autoridade não é somente na esfera penal. O responsável pela ação ou omissão, que também pode ser omissiva, nós veremos mais adiante que omissiva pode ser comissiva e omissiva. Então haverá responsabilidade administrativa, civil e penal. Ele vai responder então, no caso de ação ou omissão, ele vai responder administrativamente. No caso de dano, ele vai responder civilmente. E no caso de ser uma ação criminosa, conforme essa lei, ele irá responder penalmente. Artigo 2º. O direito de representação será exercido por meio de petição. Como nós já estudamos em direito constitucional, a petição é uma peça célere, não necessita de advogado. O indivíduo vai representar, por meio de petição, a autoridade superior para que possa dar início à ação, penal ou civil ou administrativa. Mas quem vem a ser essas autoridades? Nós veremos agora. Dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil, militar ou militar culpada a respectiva sanção. Vamos supor então que alguém cometeu uma determinada autoridade, cometeu abuso de autoridade. Então será essa petição enviada à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar. Não pode ser, por exemplo, uma autoridade superior que não tenha competência. Vamos supor, um soldado da polícia militar comete um abuso de autoridade. Um soldado. Você não pode levar essa petição a um cabo da polícia militar, porque ele não tem competência legal. Então deve ser levada à autoridade superior que tenha competência legal para aplicar a respectiva sanção. Seja na área civil, por exemplo, a Polícia Civil, seja na área militar, por exemplo, um policial militar. B. Dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar o processo crime contra a autoridade culpada. Processo crime. Nós sabemos que o Ministério Público, o caso os promotores de justiça, eles, o que acontece? O Ministério Público é o dono da ação penal, é o dominus liti, e também é o fiscal da lei, custos legis. O que acontece? Essa petição, então, deve ser dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar o processo crime. Pode ser, muitas vezes, pode ser o promotor de justiça, que tenha competência, ou ao procurador da República, que será também, pode ser autoridade competente, dependendo de quem for a autoridade coatora da infração. Parágrafo único. A representação será feita em duas vias. Fica atento porque concurso público não é formação acadêmica, então concurso pode fazer essas pegadinhas, numerais, duas vias, e conterá a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, no máximo 3, se as houver. O que nós temos que prestar atenção aqui? Essa representação, que será feita por petição,
ela haverá duas vias, como já foi falado, né? E conterá a exposição do fato constitutivo. Deve descrever minuciosamente qual foi o fato constitutivo. Foi um abuso numa blitz? Foi um outro qualquer? Foi um juiz que deixou de enviar o atestado de pena a cumprir? Então, qual será esse abuso, esse fato constitutivo, com todas as suas circunstâncias? Então deve descrever ali qual foi a forma, qual foi a maneira, qual foi os meios usados pela autoridade coatora, a qualificação do acusado. É um policial civil, é um policial militar, é um juiz, é um secretário de segurança, e o rol de testemunhas, no máximo 3, se as houver. Se houver testemunha, no máximo 3, então deve conter nessa representação. Artigo 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção. Primeiro, então, a liberdade de locomoção. Nós sabemos que há o habeas corpus preventivo e o repressivo. Se houver abuso de autoridade, se houver ameaça de abuso de autoridade, a vítima pode impetrar o habeas corpus preventivo. Então ele vai ter lá um salvo-conduto em mãos, para que, se for parado por essa autoridade coatora, então ele vai apresentar o habeas corpus preventivo. Mas, se ele já foi detido ilegalmente por abuso de autoridade, ele pode então utilizar do habeas corpus repressivo ou liberatório, que vai ser o remédio constitucional para combater essa liberdade de locomoção que foi reprimida por abuso de autoridade. Constitui ainda abuso de autoridade qualquer atentado contra a inviolabilidade de domicílio. Nós sabemos que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo entrar nela, né? Salvo aqueles casos previstos na Constituição, flagrante, para salvar alguém em caso de desastre, também durante o dia por ordem judicial. Então, em regra, a casa é inviolável, né? Mas há aqueles casos que são exceções. Então, tirando esses casos, então é abuso de autoridade qualquer inviolabilidade de domicílio. C. Ao sigilo da correspondência. Também a correspondência, então, é inviolável, mas há uma exceção, que é no caso nos presos, nas unidades prisionais, a correspondência pode ser lida, né? D. A liberdade de consciência e crença. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, também a Constituição Federal, garante a liberdade de consciência e crença. Você tem o direito de crer em religião, que também nós vamos falar na letra E, né? Exercício do culto religioso. Você tem a liberdade de consciência, você tem a liberdade de crença, você é livre para prestar o seu culto religioso e não está obrigado a participar de nenhuma religião, é lógico, né? B, letra F, a liberdade de associação. Todos têm liberdade para se associar pacificamente. Guardar esse detalhe, porque é permitida associação, mas é vedada, segundo a Constituição, a associação de caráter paramilitar. Repetimos a letra F, né? Liberdade de associação. G, aos direitos e garantias assegurados ao exercício do voto. No Brasil, o voto ele é universal e periódico, e qualquer abuso, qualquer ação que tente limitar o exercício do voto, as garantias legais que asseguram o exercício do voto, também constitui abuso de autoridade. Então, nenhuma autoridade, por qualquer motivo que seja, não pode então impedir que um indivíduo exerça o escrutínio, né? Exerça o voto, exerça a sua cidadania. Letra H,
ao direito de reunião. Todo mundo então pode se reunir, né? E a Constituição diz que as reuniões, as autoridades não podem impedir a reunião, mas deve-se, aquele que for planejar uma reunião, comunicar, se for em local público, comunicar anteriormente, então, comunicar às autoridades competentes, mas não pode vedar, não pode atrapalhar uma reunião que foi anteriormente marcada. É garantido, então, o direito de reunião. Exceto os casos que foi falado, qualquer ação da autoridade que venha atrapalhar esse direito de reunião, então constitui também abuso de autoridade. A letra I fala da incolumidade física do indivíduo. Incolumidade, incólume, ileso, né? Então fala de integridade. Então qualquer atentado contra a integridade física do indivíduo também constitui abuso de autoridade, né? Lembrando que dependendo da gravidade, né, pode também ser outro tipo penal, como a tortura ou como maus tratos, né? Mas qualquer autoridade que cometer um atentado contra a incolumidade física também é abuso de autoridade. E J aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Então, a Constituição de 88, ela garante, ela assegura o exercício profissional, salvo aqueles casos que a lei exigir uma qualificação superior, né? Por exemplo, o caso para ser advogado, é necessário passar pelo exame da ordem, né? Mas, tirando esses casos que são normas, né, constitucionais de eficácia contida, então é assegurado o exercício profissional. Se qualquer autoridade impedir o direito do exercício profissional por qualquer motivo que não esteja nesses casos contidos pela Constituição, também constituem abuso de autoridade. Continuando o nosso estudo, nós paramos então aqui no artigo 4º. Daqui a pouco então nós continuaremos com o segundo e último vídeo da Lei de Abuso de Autoridade. Até mais.